Quais as consequências das multas ambientais anuladas pelo IBAMA, que podem chegar, vejam só, a mais de 16 bilhões de reais? Despacho do presidente do órgão envolve autuações notificadas por edital, o que corresponde a 60% das 66 mil multas aplicadas entre 2008 e 2019. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Marina Silva, professora ambientalista e ex-ministra do Meio Ambiente. Olá, ministra Marina Silva, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Ainda que seja um momento difícil, que a gente vê o tempo todo acontecendo essa falta de postura republicana por parte do governo em várias políticas públicas, mas no caso da política socioambiental, vai ao extremo. O Bolsonaro foi às Nações Unidas fazer um discurso mentiroso, dizer que a Amazônia estava sendo protegida, ao mesmo tempo eles estavam perdoando algo em torno de 16 bilhões de reais em multas de criminosos que invadem a floresta, destroem a floresta, praticam crimes ambientais contra a natureza, os povos indígenas e os nossos recursos hídricos sendo inteiramente contaminados pelo garimpo. Ele foi à ONU dizer que tem política para as mulheres quando cortou em mais de 90% os recursos para políticas de proteção às mulheres para o combate à violência. Então, nós estamos vivendo uma situação mesmo muito difícil, aumento do desmatamento, aumento das queimadas, aumento da violência e desestruturação das políticas públicas. Ministro, justamente sobre essa questão, né? Eu trouxe esse assunto das multas na ordem de quase 16 bilhões de reais para fazer uma pergunta para a senhora. Isso é um reflexo dessa atual política ambiental do atual governo brasileiro? Porque de uns anos para cá, nunca o meio ambiente foi tão atacado, nunca os povos originários foram tanto atacados como vem sendo atualmente. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Isso é um reflexo dessa atual política do governo sobre a questão ambiental, ministra? Com certeza, são as consequências de um governo que decidiu ter como política para o meio ambiente não ter nenhuma política, que decidiu desestruturar tudo aquilo que ele encontrou, que foi construído ao longo de décadas. O sistema ambiental brasileiro foi criado ao longo de décadas, a legislação também. Alguns governos fizeram mais, outros fizeram menos, mas é a primeira vez que nós temos um governo que só destrói aquilo que ele encontrou. E o resultado é o enfraquecimento do IBAMA, o resultado é o enfraquecimento do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, que ele até exonerou o professor Ricardo Galvão, porque ele queria que o INPE escondesse os dados do desmatamento. E agora ele exonera as pessoas que fazem o dever, como fez o delegado Saraiva, que foi exonerado da condição de superintendente da Polícia Federal do Estado do Amazonas, porque fez uma operação e apreensão de madeira ilegal. E essa é a prática do Bolsonaro, né? Ele faz aquilo que é o jogo dos criminosos. Ele muda a lei, tenta mudar a lei para deixar a lei de acordo com o crime. Ele enfraquece as políticas para que os criminosos não tenham que ser criados, tira os técnicos e coloca militares que não conhecem a agenda ambiental para inviabilizar as ações de fiscalização, de comando e controle. Ele esvazia os órgãos de para que as unidades de conservação sejam invadidas pela grilagem. Bolsonaro, ele realmente é um demolidor do futuro. Ele não tem política pública, nem para a saúde, nem para a educação, ciências, direitos humanos e muito menos para combater as desigualdades sociais. Ministra, aproveitando que a senhora mencionou o INPE e toda a questão envolvendo o Galvão, como ele foi retirado dessa instituição, queria trazer um dado alarmante, né? Mais de 6 mil focos de incêndio foram detectados nesse último mês, nos 20 dias de setembro. Imagina, menos de um mês completo nesses últimos 20 dias no estado do Amazonas. Isso é um recorde.
em um período de 24 anos, isso nunca tinha ocorrido em tamanha escala. Queria te perguntar agora exatamente sobre essa escalada do crime nessa região norte, que a senhora conhece muito bem, nascida nessa região norte, no estado do Acre. É uma legitimação do crime nessa região contra a natureza, contra os povos originários, estimulada pelo governo Bolsonaro, que leva a acontecer um número alarmante de mais de 6 mil focos de queimada nesse último mês? É uma combinação, desestruturação dos órgãos de fiscalização, monitoramento e gestão, o incentivo que o governo faz com o seu discurso antiambiental, a sinalização de vai regularizar essas áreas que foram invadidas de forma criminosa, isso cria um incentivo a mais ocupação. O estado do Amazonas é considerado um dos estados com menor impacto de desmatamento. É um dos tendo a maior corrida para grilagem e exploração ilegal de madeira. E isso em função do fato de o governo sinalizar de que vai mudar a legislação para fazer com que essas áreas ocupadas ilegalmente, elas sejam regularizadas e que os criminosos acabem recebendo um título definitivo de propriedade. Aliás, essa prática de regularizar áreas griladas, elas sempre vem acompanhada de um discurso de que se regularizar, então daqui para frente não vai mais ter problema. Isso já aconteceu em vários períodos da história, 2009, no governo Temer, aconteceu de novo, agora no governo Bolsonaro ele quer fazer de novo. E uma coisa muito injusta que acontece, os povos indígenas, eles para poder ter suas terras demarcadas na proposta, eles estão com o pedido de demarcação até a Constituição de 88. Para os que estão aqui há milhares de anos, só vai demarcar quem entrou com os processos até a Constituição de 88. Para os criminosos que invadem, eles poderão ter essas terras regularizadas até 2014. Veja o tamanho da injustiça. Para os indígenas é um peso. Para os criminosos, o Bolsonaro coloca uma outra medida. Ele é 2 pesos e 2 medidas. E a medida favorável é sempre para os que descumprem a lei. É aquilo que o delegado Ponte chama de corrupção normativa. O Bolsonaro, ele faz a corrupção normativa. Ele muda a lei para que a lei fique de acordo com o crime, de combater o crime, para que o criminoso fique de acordo com a lei. Nota que isso, por si só, já faz com que as pessoas se sintam empoderadas para agredir os ambientalistas, para assassinar, como fizeram com o Dom e com o Bruno, para fazer os crimes bárbaros que eles fazem contra a população indígena nas regiões de maior tensionamento. Mas os dias do Bolsonaro, com a graça de Deus, o povo brasileiro e a vontade de manter e ampliar nossa democracia, está chegando ao fim. O tempo dele no poder, pelo legítimo ato democrático do povo brasileiro, haverá de findar. Eu estou trabalhando muito para que a gente possa recuperar as políticas ambientais que já deram certo no passado. Em 2003, quando eu fui ministra do Meio Ambiente, a convite do ex-presidente Lula, que, enfim, está aí à frente das pesquisas e, se Deus quiser, haverá de ganhar, nós fizemos políticas ambientais com o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que reduziram o desmatamento por quase uma década. Depois, a partir de 2012, voltou a ter aumento, com o governo Temer, aumento maior, e com o governo Bolsonaro, agora está tudo fora de controle. E o que nós queremos, inclusive no documento que eu apresentei, o presidente Lula publicamente se comprometeu com ele, e que está tendo uma grande repercussão, o gesto dele, tanto no plano nacional como no plano internacional, não é? No documento está ali colocado que a política ambiental brasileira vai ser transversal. E o presidente Lula disse, vai ser transversal, inclusive como alta prioridade do mais alto cargo do governo, que seria, no caso, ele. Essas diretrizes, antes de política ambiental transversal, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, controle e participação social e desenvolvimento sustentável, eram as diretrizes quais eu trabalhei de 2003
2008. Agora, nesse reencontro político e programático que tivemos, o presidente Lula assumiu que essas serão as diretrizes, não mais só do Ministério, mas de todo o governo. Porque é isso que precisa acontecer para que o nosso país seja, ao mesmo tempo, uma potência ambiental, uma potência agrícola, uma potência hídrica e florestal. Nós podemos ser um país próspero, nós podemos ser um país socialmente justo. Nós temos que ser, e haveremos de ser, um país politicamente democrático, mas também ambientalmente sustentável. É possível transitar um novo prosperidade, e é isso que me dá esperança. É um movimento de reconciliação do Brasil com a natureza, do Brasil com os povos indígenas, um momento de reparação também, das injustiças com os indígenas, das injustiças com o povo preto, das injustiças aqueles que vivem em situação de pobreza extrema. É lamentável, o Brasil voltou para ser um país que está no mapa da fome. É lamentável que nós tenhamos virado um pária ambiental depois de termos ficado durante tanto tempo sendo o país que deu a maior contribuição para a redução de perda de biodiversidade e para a redução de emissão de CO2. Ministra, nosso tempo já está chegando ao final, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta que eu considero muito importante. Assassinatos de indigenistas e defensores da Amazônia, queimadas, desmatamentos e, por fim, aí, assassinatos de indígenas. Ministra, qual o desafio do próximo governante com a agenda ambiental para que, de fato, tudo isso acabe? Olha, é fundamental que o governante esteja comprometido com essa questão que o presidente Lula falou, de que a política ambiental será transversal. Porque quando a política ambiental é apenas setorial, é o Ministério do Meio Ambiente correndo atrás do prejuízo dos outros setores do governo. Como uma política transversal, ela terá que estar espelhada no Ministério de Transporte, de Energia, de Relações Exteriores, em todos os setores. Isso é um passo muito importante. E um outro passo fundamental é dar consequência a essa diretriz, é recuperar o orçamento do IBAMA, do ICMBio, do Ministério, os militares que não entendem de meio ambiente e colocar os técnicos pessoas que são capazes, né, de fazer a pública da questão ambiental no Brasil. E, obviamente, que atuar algumas direções. Para que a gente possa desmatamento, a gente vai ter com a agenda de combate às atividades ilegais, mas também com ordenamento territorial e fundiário, que é fazer, inclusive, a destinação das áreas que têm floresta virgem, são 57 milhões de hectares, para unidade de conservação, terras indígenas, uso sustentável, não é? de áreas com manejo florestal, inclusive. E, ao mesmo tempo, ao tirar as coisas ilegais, colocar as coisas que podem ser feitas para gerar emprego, para gerar renda. Eu digo que na Amazônia nós temos espaço para o agronegócio de base sustentável, para a agricultura familiar, para o extrativismo, para o turismo e para a bioeconomia, que é uma das propostas igualmente relevantes com as quais nós haveremos de trabalhar para que a gente crie um novo ciclo de prosperidade no Brasil e na Amazônia. Muito obrigada. Conversamos com Marina Silva, que é professora ambientalista e ex-ministra do Meio Ambiente. Muito obrigada, ministra, pela sua participação conosco aqui hoje. Bom, nós tivemos um problema aí no final da fala da ex-ministra Marina Silva, falando especificamente do que estava acontecendo, da política ambiental e dos desafios do próximo presidente em relação à agenda ambiental.